A coragem de ser imperfeito. João Rios por aqui, do outro lado, Shando Natsumi, e nesse vídeo você vai aprender a como perder a vergonha em 4 passos para você poder dissipá-la. Isso, é claro, mais um livro da série Livros de Marketing Digital. Esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, é da Brené Brown, e agora o japonês vai falar para nós os 4 passos para que você possa perder a vergonha, ou dissipar, porque perder é uma palavra muito forte, né? Mas para que você não aprisione dentro de você, porque essa prisão, como a gente viu já em outro vídeo, pode assassinar de maneira secreta inovações e coisas que você deveria fazer. Shando Natsumi, vamos embora! Bora lá, vamos entender aí, né, como que é essa vergonha, o caminho, né, as sensações, as etapas. Então dá pra gente olhar isso e separar em 4 etapas. O primeiro é reconhecer a vergonha e compreender seus mecanismos, né? Eles falam assim, vergonha é biologia e biografia. Você é capaz de reconhecer fisicamente até quando está passando vergonha e descobrir que mensagens essas expectativas desencadearam. Então, como assim? Ah, simples. Você vai ver que tem uma palpitação, você vai ver que tem a sensação de esquentar o rosto, ou alguns acabam suando muito. Você vai começar a ver em que momento você começa a vergonha a te bloquear, inclusive por meio de mecanismos físicos, né? Porque existe um sistema, que é o sistema límbico, responsável por essas reações, né? Que estão ali alojadas e a gente começa a suar, a gaguejar, uma série de coisas. Então você começa a perceber, bom, neste momento o mecanismo da vergonha está tomando conta. E, obviamente, quando você começa a perceber isso, você tem como você destravar naquele momento. Então vamos entender qual que é a etapa. A primeira é essa, você reconhece esse mecanismo. Depois, praticar a consciência crítica. O segundo passo, praticar a consciência crítica. As mensagens e expectativas que estão governando a sua vergonha passam por um teste de realidade. O que é isso? Bom, será que realmente é tudo aquilo? Normalmente acontece assim, ó, todo mundo tá falando, todo mundo tá achando ruim, todo mundo quem? Quantas pessoas são de fato? Você já ouviu alguém? Ou alguém comentou, ou uma pessoa que não tem nada a ver com você, ou uma pessoa que não tem background para julgar o que você tá fazendo, falou uma coisa meio desconectada e você já tomou aquilo como vergonha, já deixou aquilo crescer. Então assim, a expectativa, o rumo que está começando a plantar a sementinha da vergonha é real? Tem a ver com o que você deseja ser? Corresponde com uma suposição do que os outros precisam, pensaram ou querem de você? Será que é realmente, você começou esse projeto, você começou essa ideia, você começou essa tentativa, será que foi para simplesmente para alguém comentar e você desistir? Não. Então, para isso, você precisa entender assim, ó, qual é a realidade, qual é a expectativa deste sentimento, dessa coisa que está brotando. É uma análise Será racional, que né, irmão? É racional. Será que é um fuxico? Será que é uma coisa... Então é importante você ter essa consciência. Primeiro, reconhecer por meios físicos. Opa, nesse momento parece que está ativando o play da vergonha. Eu tenho que dar um jeito de quebrar o gelo, de fazer alguma coisa. Segundo, ter uma consciência crítica, como o João disse, traz a razão um pouco. Será que é verdade mesmo isso? Será que faz sentido eu parar? Será que eu vou morrer? Tipo, eu falo, nossa, eu tô morrendo de vergonha. É sério, você tá morrendo. Você vai morrer por causa... Então a gente começa... É aquilo, é fazer com que aquilo que a gente acha fique com vergonha de estar gerando aquilo na gente. Tipo, você tá morrendo de vergonha. É sério mesmo que você tá achando que eu vou morrer de vergonha? Ah... Você tá pagando mico, o sentimento. Então, quando você entende, né, esse gatilho que o Shano falou, né, você percebe em você, opa, tá alguma coisa acontecendo. Aí você olha, o que fez o trigger, né? O que foi o gatilho disso? Aí você olha, é como se você pegasse um holofote e jogasse na cara dele. Fala, e aí, meu parceiro, vamos analisar isso aí que tá querendo fazer com que eu pare tudo. Vamos ver se você é tão importante assim. E analisa criticamente. Joga uma luz na cara e ofusca. E racionalmente você envergonha aquele fator que estava te envergonhando. É meio doido, mas funciona, né, irmão?
É isso aí. Outro ponto, terceiro ponto, ser acessível. Você reconhece uma história e a compartilha com alguém? A pessoa não poderá vivenciar a empatia se não estiver conectada com os outros indivíduos. Ou seja, você está ali, tem uma história, você quer compartilhar essa verdade, mas será que do outro lado a pessoa realmente ela não vai entender? Será que ela não tem o mínimo de empatia? Será que você está sozinho nisso? Os americanos usam um termo, né, que é abrir o roupão, né? Abrir o roupão mesmo de banho. Eles falam que assim, abrir o roupão é você mostrar quem você é de fato. Essa é a metáfora que eles fazem, né? Se você tem coragem disso, será que existe algo que justifique uma história, né, que pode ser compartilhada com alguém? Então é tornar acessível, é deixar com que essa história, com que essas coisas... Quanto mais as pessoas vão entendendo isso, vão conhecendo você do jeito que você é, mais acessível você vai se tornando, mais acessível a história acaba chegando nas pessoas, e aos poucos você vai vendo que vai dissipando aquele mito, não, ninguém pode saber disso, não, ninguém pode passar por isso, não. Todo mundo, sabe aquela história? Aqui entra aquele ponto, ó. Todo mundo já tá sabendo mesmo, que se dane, o que é um a mais, um a menos? Qual que é o problema disso acontecer? Já foi. Era aquela vergonha que eu tinha no começo, hoje não faz nem sentido para mim passar por isso. Aliás, hoje, ao invés de esconder quando eu erro, ao invés disso, eu valorizo isso. Eu valorizo, eu falo, errei, pois é. Aí a gente, até aqui no canal você vai ver um monte, né? Quem sabe faz ao vivo. A gente brinca, faz isso, conserta, erra ao vivo e corrige ao vivo, né? É tornar acessível a história, tornar acessível, porque ela é dissipado. A vergonha só faz sentido se você está sendo exposto. Nossa, mas depois, cara, sabe aquela história? Até pro bem e pro mal acontece isso, né? O cara dá aquela primeira errada, depois o cara já tá no meio, já fala, tanto faz. Ou seja, quando se tem acesso, não existe mais espaço para vergonha. E as outras pessoas acabam entendendo ou não, mas tudo bem. O fato é que você não se bloqueia mais pela vergonha. E o último passo, quarto passo, é falar da vergonha. Você conversa com outras pessoas como se sente, né? Você pede para eles, você fala como necessita quando está com vergonha. Por que isso é importante? Vamos lá. Porque, de repente, a expectativa que você tem em relação à vergonha, em relação ao outro, primeiro, a pessoa já pode ter passado por isso e ela vai falar para você, cara, isso não dá nada, não pode ir por mim, eu também fazia e etc. Outro ponto importante, de repente você está começando a se relacionar com uma pessoa, seja por meio de trabalho, ou seja uma namorado, enfim, tudo que é novo traz aquele ar de vergonha e tal, e de repente você fala assim, eu sempre costumo falar, você gosta do exemplo assim, João, quando você começa assim, lá atrás, estava saindo com uma namorada, vai no lanche. Nossa, a hora que você olha para a mesa, tem 600 papéis, guardanapos na mesa, porque cada mordida é uma limpadinha que você dá, assim. Então, assim, quer dizer, conversa com a pessoa, de repente a pessoa não tá nem aí para nada. E quando você fala, sabia que eu tenho vergonha quando a gente tá aqui fazendo tal coisa, quando a gente vem a pessoa fala, mas da onde você tira isso, que eu ligo por isso? Imagina, papai. Acabou. Então, falar da vergonha que você tem é libertador e acaba dissipando de vez, porque quando o outro tá envolvido, o outro vai falar para você, ó, não sei por que você tem vergonha disso, não faz o menor sentido para mim. Então esses 4 pontos, você percebe que assim, a vergonha tá lá forte. Opa, peraí, percebi isso de uma forma física. Opa, trouxe a razão criticando. Tô tornando acessível mesmo, que aí não tem mais do que falar. E por último, eu também posso falar especificamente de um ponto com uma pessoa, de algo, da vergonha, que é a chance da vergonha ir embora. Esses 4 pontos vão ajudar a vergonha que começa forte, verdadeira, a perder o sentido e você vai enfrentar qualquer tipo de coisa. Maravilha. E aí, a gente vai trazer as lições, né? Para onde? Para cá. Mais digital. Por mais que, claro, isso sempre seja aplicável para toda e qualquer coisa, né? Quando a gente fala dos 4 passos, né? De primeiro você reconhecer, entender como que ela começa, né? Os gatilhos, né? Os mecanismos. Depois, praticar aquela consciência crítica, aquele holofote na cara daquele negócio que tá querendo gerar vergonha em você, porque a gente já viu em outro vídeo que vergonha não serve para nada. Foi estudado, não é achismo nosso. Depois, você ser acessível, reconhecer e, por último, até mesmo falar a respeito dela. Isso é para tudo, né? Mas quando a gente fala a respeito do marketing digital,
em específico, né? Umas perguntas a gente tem para você, né, Xandro? Primeiro, qual que é a atividade que hoje te traz mais vergonha no segmento digital? A maioria das pessoas talvez fale gravar vídeo, né? A gente inclusive falou no um dos vídeos, no vídeo anterior sobre o livro, né? Sobre que é do assassino secreto, que é a vergonha. Qual dentro do segmento? Pode ser que não seja vídeo, pode ser que seja qualquer coisa. Qual, né, irmão? Vou trazer uma aqui agora que é fatal. Isso aí tá escondidinha na maioria das pessoas. A pessoa faz tudo, mas ela tem vergonha, sabe do que, João? De falar o preço do produto. Nossa, isso é verdade. Isso é verdade. Fato. Enrosca. Trava. Quanto custa? Trava. Peraí. É tão verdade. Isso eu já passei por isso, sabia? Eu também, no começo, eu já passei por isso. Que assim, é tão verdade que você trava que você fala assim, você queima a venda porque antes de falar o preço você já tá justificando alguma outra coisa. Exato. Então, é porque você tem que entender que assim, esse é um programa de treinamento, demorou muito para eu desenvolver. Você começa... O cara não falou nada, só perguntou o preço. Você nem falou o preço, você já tá matando a objeção que ele não externou. Isso é muito fato. Eu nem me lembrava disso. Um outro ponto que é interessante, né, irmão? É a gente saber qual que é o nível de crítica com a sua comunicação e com as suas ideias. Isso é muito bacana a gente também ter essa clareza, né? Quero a sessão confidências, confessionário aqui agora. Eu vou falar uma daqui a pouco também, que aconteceu hoje. Eu vou contar uma. Eu vou contar uma que vocês estão vendo que tem aqui no canal. Cara, tem um monte de fotinha de tumba. Eu morro de vergonha de fazer essas fotinhas de tumba. Então, mas tem que fazer. Agora, João, pra eu não perder o fio da meada aqui, essa é a coisa mais importante do que todas essas revelações simples, mas que você já passou, vai passar, se não passou ainda. Cara, eu cheguei a uma conclusão dos grandes, os caras que faturam milhões, que movem multidões, e que, como a gente entende de comunicação, como a gente sabe o que está por trás do bastidor, como a gente sabe o que é linguagem real, o que não é, a gente sabe todos os gatilhos, estamos acostumados com isso, mas analisando cada um deles, eu adoro fazer isso, eu cheguei a uma conclusão muito séria. Eu percebo o que eles têm em comum, todos aqueles que já estão com grandes resultados. É óbvio que alguns dá uma forçada, há uma linha tênue entre você ser leviano e você trazer promessa que não cumpre, mas eu não estou dizendo isso de ser enganado, não. Estou dizendo o seguinte, os grandes players do marketing digital, seja de qualquer segmento, eles perderam todo e qualquer tipo de vergonha. Eu já percebi isso, cara. Eles perderam, eles falam de uma bobeira como se fosse a coisa mais importante do mundo. Eles falam de alguma coisa e ficam marretando ali pra vender, porque é pra vender. Eles vergonha não têm mais zero. Vergonha de nada. É quase cara de pau. Aí você fala assim, como é que o cara pode vender esse troço, sendo quem ele é, faturando o que fatura? Como é que ele pode vender como se fosse assim, cara, compra que salva talvez, é tipo compra que cura Covid. A gente já viu câncer. Isso, né, cara, grande, de outro segmento, ele nem era desse mesmo segmento. Cara, e falando, se você fizer isso, você tá perdendo milhões. Cara, tem muito disso. Eu não quero julgar se é certo ou errado. Não é certo ou errado. Até porque eles são grandes, eles têm resultado, mas o comportamento em comum que eu aprendi deles, nem era pra gente falar disso aqui no vídeo, mas veio agora, assim, eu lembrei disso. Já que a gente tá falando do qual tipo de vergonha, todos os grandes perderam todo e qualquer tipo de vergonha. E principalmente, quando digo vergonha, entenda-se julgamento. Muito legal. Falar nisso, primeiro, né? Antes da gente... Eu vou falar algo já usando um terceiro ponto que a gente ia abordar, que é uma parada de se você consegue, né? Mais uma lição, se você poderia fazer um storytelling, ou seja, contar uma história a partir disso. Eu tava gravando hoje com o Xandro e eu tava falando sobre o processo de aparição crescente. E no final, quando vai encerrar o vídeo, a gente... né, fala, pessoal, comenta aqui embaixo, né, o que você achou, se inscreve no canal. E eu não sei de onde eu tirei, eu não sei, te juro, tá? Eu ia até deixar, mas a gente ficou rindo 5 minutos, então não deu pra deixar, pra cortar não daria. Eu falei, pessoal, então é isso aí, comenta aqui embaixo quem tem medo do lobo mau. Da onde eu tirei isso? Aí o Xandro olhou assim, pensou, né? Como é que esse cara vai consertar isso? Não tinha como consertar. Eu não sei de onde veio. Eu baixei um arquivo dos Três Porquinhos, eu acho, porque tinha na minha infância, não sei se você teve isso, mas eu tinha um vídeo, um vinil que era azul, dos Três Porquinhos,
E lá ele falava, quem tem medo do lobo mau, lobo mau. E veio na minha cabeça aquela hora. Na hora que eu fui dar o CTA de comentar embaixo, comenta aqui embaixo se você tem medo do lobo mau. Foi assim, falei, não. Então, em qualquer outro momento eu teria, óbvio, vergonha de mencionar que isso um dia poderia ter acontecido. Eu estou te contando uma história. E quando você faz isso, quando você consegue, né, poder transformar isso num storytelling, isso muda o jogo, né? Porque você realmente, quando você aprende e vive bem, abraça o fato, né, de falar sobre seus fracassos em lançamentos, em testes, em gravações, ou seja, quando o fracasso não se torna um buraco, mas se torna mais um passo da jornada, você está naturalmente rumo a conviver, matar, dissipar, esconder, não deixar que a vergonha impeça você de avançar. Então, é basicamente isso. Não sei se o Xandro quer falar mais alguma coisa e que não seja se você tem medo do lobo mau, porque isso eu já fiz. E aí a gente encerra. Fala aí, irmão. A gente tá analisando aqui, né, quais são as vergonhas, né? Se a pessoa é muito crítica com a comunicação, se tem um R muito puxado, se é carioca, se é nordestino, se é paulistano. Tem um monte de coisa que a gente tem vergonha e vai melhorando e vai fazendo, né? Então são alguns pontos, né? Como você fala sobre seus fracassos, lançamentos, novos testes. Então, presta atenção aí nessas etapas da vergonha, como que ela tá barrando, bloqueando, sabotando, impedindo você de dar um salto. Lembre-se, todos os grandes já perderam todo e qualquer tipo de vergonha. E não é só porque ele é grande, ele pode tudo, não. Não. Porque faz parte do processo evolutivo, faz parte da jornada. Em algum momento, o cara vai falar, cara, tô nem aí, tô fazendo. Isso sai essa conclusão, quando a gente começou a fazer as fotinhas de tumbi lá, não sei o quê, eu não tem nada parecido com isso aí. Os que eu falei, os amigos me mandaram inbox, os caras curtiram, porque eu falei assim, tipo assim... Achou engraçado, morreu de rir, tipo, né? agora vai, japonês, que é isso? Eu falei, cara, não dá, você tem que jogar o jogo que o mercado quer e faz o que parte. faz sentido, né, de realmente você chamar a atenção, e é aquilo, é uma thumb, é uma coisa, como é que você vai chamar a atenção para algo de maneira estática, se não fizer algo que chame realmente a atenção? Então, estão aquelas carinhas de pá, não sei o quê, o japonês... Então, é assim, paciência. Faz parte. Pessoal, então é isso aí. Comenta embaixo se você tem medo do lobo mau. Mentira, não é pra comentar. Se tiver medo do lobo mau, comenta embaixo também, que a gente vai conversar a respeito disso. Mas a intenção justamente é entender se você gostou, o que você achou, tá? Se você já leu esse livro, se você assistiu já alguma coisa lá da Brené Brown que a gente falou, The Call to Courage, né? Lá na Netflix. E é isso. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal, compartilha com geral, ativa o sininho e a gente se vê amanhã por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui!